Oi, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu e meu grupo falaremos sobre duas questões de vetor, de campo e força elétrica. Bom, mas antes de falar sobre as duas questões, por que a gente não começa introduzindo sobre o que é força elétrica e campo elétrico? A força elétrica é a força que surge quando há duas cargas elétricas que interagem com o campo uma das outras. E a intensidade delas é calculada pela lei de Coulomb, que dentre elas temos 1 milocoulomb, que é igual a 10 elevado a menos 3, 1 microcoulomb, que é 10 elevado a menos 6, 1 nanocoulomb, que é 10 elevado a menos 9, e 1 picocoulomb, que é 10 elevado a menos 12. A direção se dá de acordo com as linhas imaginárias que unem as cargas, e seu sentido varia de acordo com os sinais das cargas elétricas. A fórmula é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre distância ao quadrado. Seria elas F, a força elétrica, K seria a constante, Q1 e Q2 seriam os módulos das cargas elétricas e D é a distância entre as cargas. Bom, e o campo elétrico, o que ele é? O campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas, de prova e de módulo unitário em função de suas distâncias. E como é que se calcula o campo elétrico? Bom, e o campo elétrico nós podemos o calcular com a seguinte fórmula. E igual a K0 vezes Q sobre a distância ao quadrado. O E sendo o campo elétrico, o Q a carga geradora do campo elétrico e K0 a constante eletrostática do vácuo. E D a distância do ponto até a carga geradora. No campo elétrico nós temos dois tipos de cargas, as opostas e as iguais. As opostas sendo elas uma carga positiva e uma negativa, e as iguais, uma sendo positiva e a outra positiva, a outra negativa e a outra negativa, tanto faz. E agora temos a relação entre o campo elétrico e a força elétrica. A relação entre E e F, o campo elétrico E, é definido como a força elétrica F, por unidade de carga de prova Q. A relação entre o campo elétrico e a força elétrica é definida de acordo com a equação E igual a F sobre Q. E, campo elétrico, F, força elétrica e Q, carga elétrica de prova. Oi, gente, Mariana aqui para comentar um pouquinho sobre a questão que o Lucas Gustavo fez anteriormente. Bom, colocando as fórmulas que força elétrica é Q vezes a intensidade do vetor elétrico e que a intensidade é K vezes Q sobre distância ao quadrado e que Q é a carga elétrica, que tem o valor de 2 vezes 10 elevado a menos 6, a força elétrica é 8 newtons, e depois, com essas informações, é só aplicar a fórmula. A força elétrica, que é 0,8, é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a intensidade do vetor campo elétrico. Aí vamos passar o 2 vezes 10 elevado a menos 6 para o outro lado, dividindo. E 0,8 é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 1. O próximo passo é colocar um sobre o outro, dando 8 dividido por 2 igual a 4, e usando a propriedade de potência, 10 elevado a menos 6 menos 10 elevado a menos 1 irá resultar 10 elevado a 5, nos dando ao total 4 vezes 10 elevado a 5. Oi, meu nome é Beatriz e eu vou mostrar a resolução da questão que a Duda falou anteriormente, fazendo o passo a passo dela. 3 vezes 10 elevado a menos 6 é o valor da força elétrica que C faz em B. Então, a gente coloca a fórmula. O 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor da constante de K que a gente tem que saber e que nunca muda. E como a gente não tem o valor de Qzinho e de Qzão, a gente vai usar o Q elevado a 2, já que ficaria Qzão vezes Qzinho, que é Q ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a menos 4 é o valor da distância de B e C, que é 3 centímetros. Aí a gente vai e corta o 9 com 9, já que ele é divisível, e passa a incógnita para o outro lado. Como o 10 elevado a 9 estava junto com o Q elevado a 2, ele passa dividindo ali embaixo. E o 3 vezes 10 elevado a menos 6 passa para o outro lado, multiplicando o 10 elevado a menos 4. Aí fazemos a conta com os expoentes, menos 6 com menos 4, que é igual a menos 10,
E como o 10 elevado a 9 estava dividindo, ele sobe e vira negativo. Aí fica 3 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor de Q elevado a 2. A força elétrica que A faz em B é igual à constante de K vezes Qzinho vezes Qzão. Ou seja, Q elevado a 2 de novo. Mas como foi isso que a gente descobriu na outra conta, é só trocar pelo resultado que a gente já tem, dividido pela distância de 1 centímetro ao quadrado, que se transforma em notação e multiplica. Aí é só a gente multiplicar e fazer as contas com os expoentes. E para a gente descobrir a força resultante, é a força elétrica de A em B menos a força elétrica de C em B, que nesse caso vai ser 27 menos 10 elevado a menos 6, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6, que é igual a 24 vezes 10 menos 6 newton.